Saudações artistas, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Zepa e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um guia prático de alguns hábitos que você pode implementar que vão favorecer demais para você evoluir o seu trabalho, o seu profissionalismo, até a sua própria disciplina artística. Então vamos lá, o primeiro de todos é sem dúvida uma qualidade que qualquer pessoa que quer se dar bem, independente do segmento de onde ela trabalha, é a constância. A constância do que você faz, você repetir isso todos os dias ou pelo menos com uma certa frequência, quase que diária, né. É só dessa forma que você consegue de fato, obter resultados sólidos com o passar do tempo, tá. Então a constância ela é mais importante do que a própria intensidade. Muitas pessoas às vezes querem compensar a falta de constância com intensidade, e isso não dá muito certo. É muito mais valioso você conseguir manter uma frequência, por exemplo, de estudos durante a semana 30 minutos, do que você não estudar a semana inteira e querer apenas, no domingo, por exemplo, querer estudar 6 horas, né. É muito diferente, porque você vai ter uma carga de desgaste, nem sempre aquilo que você conseguiu estudar vai ser absorvido de fato para você, você vai conseguir interiorizar isso. Por isso que é interessante a gente pensar na constância da gente espalhar isso durante a nossa semana e tal, durante os dias, e se a gente pensar a longo prazo, traz um ganho enorme. Se a gente pensar isso ao longo de, por exemplo, 30 minutos diários, né, ao longo de uma semana, depois ao longo de um mês, ao longo de um ano, ao longo de 5 anos. Imagina o que esse efeito da constância pode trazer para nós em termos aí de resultado. É o primordial, é a primeira coisa que a gente deve pensar. E como a gente consegue implementar uma rotina de constância dos nossos estudos de desenho, de pintura, seja o que for aí relacionado a arte. Primeira coisa é a gente pensar que a gente deve começar devagar, tá? Com metas baixíssimas e aumentando gradativamente, mas muito gradativamente mesmo. Desenhe todos os dias um minuto por dia. Determina essa meta para você e certamente você vai conseguir ter uma frequência boa, porque quando você coloca uma meta mais baixa, primeiro que você não vai conseguir desenhar um minuto, você sempre vai passar desse tempo. E aí é que está a grande sacada. Quando você determina um prazo menor, fica mais fácil de você atingir essa meta. É importante que você estabeleça uma meta que encaixe na sua rotina e que seja algo que você consiga cumprir. Portanto, vamos dar um exemplo aqui. É melhor você estipular uma meta de 15 minutos e aí você desenha 20, né? Você fez 20 minutos e passou, do que você estipular 30 minutos e desenhar os mesmos 20 minutos, porque você não atingiu aquela meta que você estipulou, aí vem uma sensação de fracasso, não é legal, a gente tem que tentar evitar isso. Por isso, assim, estipula um valor mínimo, pode começar talvez com 5 minutos mesmo, e aí, a partir daí, você vai aumentando. É como, por exemplo, alguém que nunca correu, nunca fez uma atividade física e já quer sair correndo uma maratona, é impossível, né, não tem como, você tem que primeiro dar uma volta na quadra, andando, depois você começa a correr gradativamente, aí que você vai evoluindo. Para o desenho é a mesma coisa, se você quer implementar um hábito e o teu cérebro não está acostumado com isso, o seu corpo não está acostumado com isso. Então não adianta a gente querer ser emocionado, porque aí você tem aquele gráfico que você vai, a motivação vai lá em cima, você fica empolgado por uma semana e depois desiste. Então é melhor você começar, rasteiro, devagar e vai aumentando progressivamente. Então começa com 5 minutos, se desafie durante uma semana, por exemplo, você vai ver a sensação, satisfatória que vai ser você concluir esses 7 dias desenhando 5 minutos por dia. Seu corpo vai se habituando, a sua mente vai se habituando, e aí você vai conseguir, manter essa sequência e aos poucos ir aumentando. Um outro ponto que a gente tem que ter em mente também é o seguinte, que a nossa mente é a nossa inimiga. A gente precisa lutar, literalmente, contra a nossa mente, porque ela vai tentar, de todo modo, sabotar a gente, evitar que a gente faça o que a gente precisa fazer. De fato, a gente precisa, ter isso de um modo consciente, porque é para quando a mente tentar nos pregar essa peça, a gente conseguir sair. Logo, a nossa mente ela vai tentar o tempo inteiro te convencer que, por exemplo, você não deve desenhar, você deve assistir aquela série, aquele filme novo que saiu no Netflix. Atualmente vai o tempo inteiro falar para você: "Ó, descansa, cara, não faz isso não", né. Ou então uma frase que eu acho, assim, que é muito perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado, que é o tal do "eu mereço", né. "Ah, eu tô cansado, então eu mereço descansar".
A gente precisa tomar muito cuidado com essa frase, porque ela é muito perigosa. É o termo perfeito que a mente usa para nos sabotar. Então, tenha em mente isso, a sua mente vai tentar atrapalhar, evitar que você faça o que você tem que fazer. Nessas horas, quando você perceber isso, você já lembra aqui do que eu estou te falando nesse vídeo, você tem que ter dentro de você uma espécie ali de técnico, aquele pai ou mãe que é mais, que cobra mais, que exige mais, e vai te cobrar o que você tem que fazer. E não aquele vô ou vó que deixa você fazer tudo, né? Ah, não, tô cansado, então não vou fazer nada. Isso é um perigo, tá? Então, presta atenção nisso. Quando você tiver esse cansaço, tenha em mente que é a sua mente tentando te manipular para você não fazer isso e simplesmente descansar. Um hábito aí ancestral que a gente tem, que a nossa mente a gente carrega com a nossa mente desde lá do princípio, né? Mas a gente trazendo isso para o consciente fica mais fácil de não cair nesse papo furado que a nossa mente tenta nos contar. Legal, então o primeiro passo é esse: constância, começa devagar, estipula um tempo, estipula uns dias como metas para você concluir e sente essa satisfação que é você conseguir concluir essa tarefa. E o segundo ponto para a gente seguir, após a constância estar estabelecida, né? Que você pode fazer durante, sei lá, 15 dias, 2 semanas, né, começando com prazo menor. A partir do momento que você tem uma constância, você conseguiu manter uma sequência boas de dias desenhando, a gente vai para o segundo. Seria a gente organizar os nossos estudos, organizar esse tempo que a gente vai passar com essa constância, né? Esse tempo que a gente vai desenhar. Porque imagina o seguinte, eu gosto muito de trazer um exemplo da academia, né? Imagina que você vai para a academia sem saber o que você vai fazer, né? Simplesmente chega lá, você se matriculou, você vai entrar lá, e aí você vê um aparelho, você fala: "Ah, tá bom, vou treinar esse daqui, um aparelho de peito". E aí, legal, você faz, sei lá, 3 exercícios. Depois você vê um outro aparelho, você fala: "Pô, legal, perna, vou lá fazer perna também". Aí depois você vai para um aparelho de bíceps, né. Sem organização, sem sequência, sem saber o que você tem que fazer, né. Você pode até ter um resultado dessa forma, mas não é a forma mais eficaz. Geralmente, como é que as pessoas fazem? Elas têm uma planilha de treino, né, que vai ser alinhada com o seu objetivo, ou seja, se você quer perder peso, ganhar peso, se você quer ter qualidade de vida, né, esse tipo de meta tem que estar alinhada com o que você vai fazer na academia. Então, trazendo para o nosso contexto, o que, que seria isso? O tempo que você vai desenhar, você precisa estar organizado, saber o que você vai fazer. Então, você precisa estudar anatomia, você precisa estudar perspectiva, você precisa estudar luz e sombra, precisa estudar cor. Qual é o tema que você precisa estudar? E aí você vai determinar isso, e aí vai exigir um pouco de organização da sua parte, de você conseguir distribuir, né? Primeiro, segmentar o que você precisa trabalhar e depois distribuir isso durante os dias. Então, sei lá, por exemplo, segunda-feira eu vou fazer um estudo de cor. Terça-feira eu vou fazer um estudo de figura humana. Quarta-feira eu vou fazer um estudo, um master copy. Eu vou pegar um artista que eu gosto e vou copiar o trabalho dele estudando e entendendo exatamente como ele chegou naquele resultado e por aí vai. Você percebe que dessa maneira fica mais organizado. Porque um problema que eu vejo muito assim, já vi muitos artistas falarem isso, que é assim: "Ah, eu até quero desenhar, mas eu não sei o que eu desenho", né. A pessoa tem até a vontade, mas ela não sabe o que fazer, está perdida. Por quê? Porque não tem essa organização. E essa organização precisa estar alinhada com o seu objetivo artístico, o resultado que você quer chegar. Assim como esse exemplo que eu dei da academia, né. Se você quer, sei lá, perder peso, os exercícios que você vai fazer, o tempo que você vai se dedicar na academia tem que ser voltado, alinhado para essa necessidade, para esse objetivo. Então, assim, veja no seu perfil o que que você precisa fazer, o que que você precisa melhorar, o que que você precisa, de repente, você quer se especializar mais e distribui isso nessa sua agenda, aí você vê a forma que você mais eh, se adequa, né? Por exemplo, eu me adequo bem ao digital, eu consigo montar uma planilha para mim facilmente. Se você não, de repente não tem esse hábito, né, mais analógico, prefere escrever e tal, faz ali no papel mesmo, sabe, segunda-feira eu vou fazer tal estudo, na terça tal estudo, porque aí você já tem, em primeiro lugar, a constância, né, você já sabe que todo dia você vai, desenhar, vai ter um tempo dedicado para isso, tá. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar sobre constância, para ajudar na constância, é interessante você determinar dias, aliás, horários, né, e dias não, porque se for possível a gente tem que fazer todos os dias, tá, mas horários específicos e local específico, tá.
Então, horário, qual é o melhor horário que você sabe que você vai estar livre, você vai conseguir separar, sei lá, 30 minutos, 20 minutos para desenhar. É de manhã? É à noite, tá? Qual horário que você está mais disposto também? Isso é importante também, tá? Qual horário que você tem mais vontade de desenhar, né? Então, qual é o horário que você vai estar mais disposto e com tempo para praticar? Tá? Isso é a primeira coisa. E, em segundo lugar, determinar um local aí na sua casa, no seu estúdio, onde for, porque aí isso reforça a ideia de hábito. Você vai ter sempre um local e um horário, né. Chega aquele momento do dia, teu corpo já sabe que você tem que ir para lá e fazer o que deve ser feito. Então isso ajuda também, tá. Então vamos lá, recapitulando, constância, tá. Começa devagar, estipula um lugar, estipula, um horário, cria uma meta, 7 dias, 10 dias, o que for, e conclui e mantém. Não se afoba de querer aumentar de começou com 5 minutos e aí já na semana seguinte já quer aumentar para 30 minutos. Não vai rolar, tem que ser gradativo, tá? Assim como uma atividade física, assim como qualquer outra coisa de hábito que é implementado. E o segundo passo é você organizar o seu estudo, você ver como você vai fazer isso, tá? O que, que você vai usar dentro desse tempo que você conseguiu manter de constância, como você vai usar ele. Se vai ser para estudar anatomia, cor, e aí você precisa dentro dessa meta, quais são as suas dificuldades, o que você pode e quer melhorar mais, quer se especializar de repente, e aí dentro disso você distribui uma agenda ou eletrônica ou física, o que for mais fácil para você. Ainda sobre esse ponto de organização e eficiência, vale lembrar que assim, você deve estudar com atenção. Toma cuidado com qualquer distração de música, um podcast que está rolando ali em segundo plano. Isso pode tirar a sua atenção. Às vezes vale mais a pena você estudar ali, sei lá, 30 minutos mas completamente focado mesmo no que você está fazendo, do que você ficar, disperso, né, toda hora. Às vezes o celular toca uma notificação ou outra ali e você acaba se perdendo. Então estudar de uma forma ativa, vai ajudar demais também que você consiga absorver com mais qualidade aquilo que você está estudando. E aí isso está ligado à eficiência, você vai conseguir ter um resultado melhor em menos tempo, porque isso é outra coisa também importante. Às vezes a pessoa se engana, né? Você desenhar, você achar que você de fato estudou, que você evoluiu, eu fiz a minha parte hoje. Às vezes você só se mexeu, mas você não foi necessariamente, sabe, num movimento à frente, assim, que você realmente evoluiu. Você gastou tempo ali, você desenhou de fato, mas você não fez nada aplicável à sua evolução, né, nada alinhado com o seu interesse aí de seu objetivo e nem fez nada assim para relaxar, você acabou nem fazendo nenhum nem outro, então não acaba não compensando. Então tem isso em mente, assim, separa um tempo, dedica focado naquilo, sabe, para valer mesmo, assim, presta atenção de verdade no que você está fazendo que é para esse conteúdo, esse tempo que você dedicou, seja de fato de qualidade. E agora a gente entra no terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Agora a gente já tem, vamos lá, a gente tem a nossa constância, a gente consegue desenhar todos os dias por um período mínimo que seja, mas a gente já consegue fazer. A gente conseguiu organizar minimamente aí os nossos estudos, a gente já sabe o que a gente vai fazer em cada dia, né? Pelo menos a maior parte dos dias, é interessante a gente ter a noção do que a gente vai fazer. Lembra do exemplo que eu dei da academia, né? Você não vai para academia sem saber o que você vai fazer, geralmente você já vai sabendo o que você tem que fazer. Então tenha sempre em mente isso daí. Então agora que a gente já sabe o que vai fazer e a gente já pratica todos os dias, o terceiro passo seria o passo de revisão. A gente vai precisar monitorar o que a gente vem fazendo, fazer os ajustes necessários. Se dá para aumentar, aumenta. Se acha necessário, de repente, colocar um outro estudo para encorpar mais essa nossa jornada aí de aprendizado. Nesse momento, você vai então ter que revisar periodicamente para ver o que você pode ajustar para melhorar ainda mais essa eficácia. Uma forma interessante da gente fazer isso é através dos sketchbooks. Os sketchbooks, eles organizam os nossos desenhos numa linha cronológica. E aí você consegue fazer uma comparação com você mesmo, que é a melhor comparação que a gente pode, e única talvez, eu diria, que a gente deve fazer, né? É a comparação com a gente mesmo. Então você vai conseguir ver ali no seu trabalho como que você evoluiu. Pega, sei lá, a primeira folha e a última, e você compara, você fala, olha só como eu melhorei. Eu vejo artistas, já ouvi de artistas falarem, por exemplo, que não gosta, que prefere desenhar com a folha solta e tal, que tem liberdade. Ok, mas se você conseguir organizar isso por data depois, o que eu acho que é bem difícil de acontecer, né? Aí seria até bom, mas se não for o caso, investe num sketchbook,
O sketchbook você vai conseguir ter tudo concentrado ali, já organizado numa linha do tempo certinho para você fazer essa comparação. Você pode inclusive separar ele por temas, sei lá, um sketchbook para anatomia, um sketchbook para desenho à caneta, um sketchbook para desenho de animais, um sketchbook totalmente livre para você fazer qualquer tipo de desenho e por aí vai. Tá? Então o sketchbook ele facilita muito nesse sentido. E o sketchbook tem também uma característica que eu considero fundamental, que é a característica de você experimentar, sabe? De você usar o desenho como uma experimentação, de você criar sem se preocupar muito. Inclusive ele pode até ter um caráter até mais pessoal, um diário para você. Você não precisa ter que ficar expondo o seu sketchbook. Eu já vi vários sketchbooks de artistas, é sempre assim, quando é possível, né, olhar, quando eles mostram, tem sempre coisas muito pessoais dentro dele. Então não é um portfólio. O sketchbook ele tem que ser essa coisa que você vai realmente experimentar. E isso está alinhado com essas 2 etapas, essas 3 etapas anteriores, né, que é você manter uma constância, então ele vai estar ali, fácil para você conseguir praticar. Ele pode estar alinhado com a sua organização, conforme o tema, né, que eu falei, e dentro dessa revisão você vai conseguir olhar ele de uma forma cronológica e entender, os seus pontos fracos e fortes e comparar a sua evolução, tá. Então, fica essa dica aí também dos sketchbooks. E se você já acompanha meu trabalho há algum tempo, já deve saber que eu tenho sketchbooks digitais, de desenhos meus pessoais que você pode até usar como referência, tá? Tem um desconto, adquirindo aí os 3 volumes atuais que eu tenho no momento. É um material bem bacana aí para você usar como inspiração, tá? Então se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir esses volumes dos meus sketchbooks pessoais. E para você que chegou até essa etapa do vídeo, eu tenho uma quarta dica aí, uma dica bônus para você. E é a seguinte, é sobre motivação. A gente não vai ser motivado o tempo inteiro, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ser franco, ser sincero com a gente mesmo, tá? Nem sempre os artistas, na verdade, qualquer profissional, se você for ver, sei lá, um atleta que faz corrida, esporte, qualquer coisa do tipo, ele não acorda todo dia motivado, tá? E com a gente é a mesma coisa. Tá? Então, assim, não se culpe se você de repente acordou um dia e, pô, eu não estou motivado, não estou com vontade de desenhar. Isso é a coisa mais comum do mundo, tá? Não se culpe por isso. É normal, como eu falei, a nossa mente vai estar sempre tentando pregar uma peça e, assim, tem outras coisas, a vida está acontecendo, tem outros problemas acontecendo e é natural que você sinta alguma fadiga, algum desgaste. Isso é normal. Então, o que que eu trouxe para você aqui? Algumas sugestões para você conseguir se sentir mais motivado aí e conseguir produzir diariamente, seguindo essas etapas dessas dicas aí que eu trouxe aqui nesse vídeo. Então, como você pode aumentar a sua motivação? Primeiro é tentando aprender algo novo. Você pode buscar um curso novo. Hoje em dia tem várias opções de cursos até bem acessíveis, muitos inclusive de graça aqui no próprio YouTube, né? Que vai dar aquele up no seu estudo, né? De repente uma técnica que você acha super difícil, você pode tentar encarar isso como um desafio, você vai ser motivador. Não deixe de visitar também exposições, né, encontros de artistas que acontecem na sua cidade, sempre tem, né? Principalmente quem é aqui de São Paulo, o que não falta aqui é opção, mas você procura na sua cidade, sempre tem um ateliê, sabe? Busca essa interação com artistas, tá? Presencialmente, né? E visitem museus, não tem lugar melhor para você conhecer artistas do que museus. Leva um sketchbook, o próprio sketchbook que eu aconselhei aqui, você adquirir um, leva um sketchbook, desenha no museu, desenha ao vivo, sabe? Faz algo prático, quebra essa rotina de ficar, de repente, só desenhando em casa ou no estúdio, né? Leva o sketchbook, vai desenhar ao ar livre, por exemplo. Outra coisa que a gente deve fazer proveito também é a internet. A internet, a gente consegue conhecer diversos artistas que, se não fosse por ela, seria impossível. A gente não conseguiria nem ter contato, né? Então, assim, não fica na sua bolha. Então, se tem algum artista que você conhece, admira, manda mensagem, né? Tenta fazer amizade, vai nos posts, conversa com a galera, segue o pessoal que comenta a foto dos artistas que você também admira, porque se você admira aquele artista e outra pessoa também comentou, vocês têm já um interesse aí, em comum, então é muito fácil fazer amizade. Eu tenho amigos, assim, que eu nunca encontrei pessoalmente, mas a gente conversa muito e troca muita figurinha sobre arte, e essa amizade surgiu graças à rede social, esse contato online. Então, assim, não fica na sua bolha, tenta entrar em contato com esse pessoal, fazer amizade, isso vai ser proveitoso, vai ser bem favorável para você se manter aí motivado e aprendendo também, né? E a partir do momento que você conhece alguém, você consegue aprender também, se motivar, essa pessoa compartilha com você, você compartilha com ela e assim
é possível ter mais motivação e se manter aí firme nessa empreitada diária que é praticar arte, né. E se você tem a possibilidade de encontrar um artista que você conhece na sua cidade e tal, visitar o estúdio, o ateliê, faça isso, manda mensagem, vai visitar simplesmente, né, leva alguma coisa, algum brindezinho ali, algum presente e tal, mas não fica na sua bolha, você sozinho é muito difícil se manter motivado de verdade, assim, a gente precisa reconhecer, né, tirar um pouco essa culpa de achar que a gente tem que ser artista e tem que gostar, tem que motivar. Não é assim, tem dias que a gente não vai ter saco, tem dias que a gente vai estar cansado mesmo do próprio cansaço da vida. Então, essas formas de se conectar com outros artistas vai alimentar uma motivação na gente, tá? Então, é interessante a gente ter sempre isso em mente. E aí, o que achou dessas dicas aí? Vai implementar isso na sua rotina? Deixa aqui nos comentários depois se você conseguir um desafio. Eu sugiro isso para você, tá? 7 dias aí, pega 7 dias, 5 minutos por dia, começa desenhando assim, aleatoriamente, qualquer coisa. Durante 7 dias, você faz aí qualquer desenho. Copia, tiver que copiar, não importa. Depois de 7 dias, aliás, dentro desses 7 dias, você vai organizar o que você vai fazer para a próxima semana. A primeira semana, a meta é você desenhar 7 dias durante pelo menos 5 minutos. Na semana seguinte, você já vai ter o que você vai fazer. Segunda eu vou fazer tal coisa, terça tal coisa, quarta tal coisa, e aí você vai concluir nessa semana, conforme o que você estabeleceu previamente na primeira semana. E aí na terceira semana você vai revisar, você vai falar, pô, aqui foi fácil, talvez eu precise estudar mais isso, talvez eu precise estudar mais aquilo, e aí você vai ajustando. Se você conseguir, depois você volta aqui nesse vídeo e deixa um comentário para dar um feedback de como é que foi para você. Claro, tenta manter, tá? Tenta manter essa sequência. Pode ser que tenha dias que você não consiga fazer e tá tudo bem, tá? Só toma cuidado para isso não virar uma rotina, lembra? Se você deixar, sua mente vai te controlar e vai tudo por água abaixo, aí não dá certo. Então, assim, de repente um dia ou outro é até ok você se dar essa certa liberdade, mas isso não pode ser frequente. É uma vez ou outra mesmo. O ideal é a gente tentar manter todos os dias. E você vai perceber que à medida que você faz isso de fato um hábito, o teu corpo ele vai meio que exigir. Você não vai ser mais forte que você. Você vai conseguir realmente, porque você habituou o seu corpo e a sua mente a fazer aquilo. Então vai funcionar muito bem. Eu espero que você consiga fazer esse desafio aí. E se conseguir, lembra de voltar aqui e claro, né, se inscreve aqui no canal, deixa um like aí, compartilha com quem é artista com você aí, que troca ideia, os artistas que você conhece e tal, que possa se interessar aí por esse conteúdo, tá bom? Grande abraço aí e até o próximo vídeo.